E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Capítulo 15 fala sobre a década de 2000 até os dias atuais, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. A ruptura ou a continuidade, as políticas públicas do governo Lula. Quando Lula, ainda na campanha eleitoral de 2002, escreveu a famosa carta ao povo brasileiro, ficou bastante transparente o compromisso com a estabilidade monetária, o combate à inflação, o controle dos gastos públicos, a responsabilidade fiscal, bem como o investimento em programas sociais. Dentro do ponto de vista macroeconômico, os rumos da política econômica do governo Lula foram basicamente no sentido de aperfeiçoar a arrecadação fiscal, aumentar a eficiência dos gastos públicos, qualificar a inserção do país de forma competitiva na globalização, manter a independência do Banco Central e seguir com um sistema de regime de metas de inflação. Os 8 anos da era Lula começaram em meio a um cenário externo de tensão após os atentados do 11 de setembro e com alguns desajustes nas contas públicas, o que exigia uma tomada de decisão firme sobre o rumo a tomar. A opção por políticas contracionistas teve por objetivo a redução da inflação, que vinha ganhando novamente força, e a redução do déficit público. Com a elevada já da alta taxa de 25% ao ano para 26,5%, o consumo foi reduzido de modo significativo em função dos custos maiores de crédito. Se as exportações cresceram exponencialmente, isso não refletia a realidade do período. O saldo da balança comercial fechou o ano de 2003 com um recorte histórico de 24,8 bilhões de dólares. Com o real desvalorizado, o país deixou de importar máquinas, equipamentos e insumos necessários para a modernização da indústria. O aperto dos novos gastos públicos realizado no primeiro mandato e a contenção do crédito tiveram como objetivo manter a taxa de inflação dentro da meta. Nos anos seguintes, após o restabelecimento das condições fiscais e inflacionárias, razoavelmente prejudicadas com as sucessivas crises financeiras internacionais do final dos anos de 1990, a performance econômica do país apresentou melhores resultados. Um exemplo disso é a expansão do PIB, que alcançou taxas superiores a 3% ao ano. Na agenda econômica do Lula estava presente a necessidade de realizar reformas no campo tributário e previdenciário. Mais uma vez, a tônica era a responsabilidade com as contas públicas. No que se refere ao regime macroeconômico estável, esse governo se baseou na consistência fiscal caracterizada por uma trajetória sustentável para a dívida pública, por inflação baixa e estável e por contas externas sólidas. O desenvolvimento de políticas sociais. Durante seu governo, Lula ficou amplamente conhecido por inserir como pauta-chave de sua gestão o combate à miséria a partir da criação da implementação de políticas sociais que visaram a transferência de renda, expansão do crédito e maior acessibilidade à educação. Então, dessa forma, Lula direcionou programas sociais às classes de baixa renda, dentre os quais podemos citar Luz para Todos, a educação de jovens e adultos, o Programa Universidade para Todos e o Bolsa Família, reconhecido por possibilitar o maior acesso desse grupo social a bens materiais e serviços básicos. Se, por um lado, tais políticas foram bem avaliadas por diversos estudos e por parcela significativa da população, incluindo seus beneficiários, por outro, desagradou aqueles que acreditavam que tais medidas são assistencialistas e apenas revelam uma maneira eficaz de garantir e fidelizar nova base eleitoral, assemelhando-se em parte a políticas de caráter populistas. O Programa de Aceleração do Crescimento e o Desenvolvimento Regional. No que tange à questão regional,
Pode-se afirmar que o Estado optou pelo renascimento das políticas regionais do desenvolvimento. A ideia básica é de que o mercado não pode ser o único vetor de ordenamento territorial, como foi concebido o governo de FHC. Dessa forma, uma região deveria combinar as necessidades regionais com as prioridades sociais. O projeto regional objetivou reduzir as disparidades interregionais e intrarregionais, sem diminuir a preocupação com a inserção competitiva no cenário global. O Programa de Aceleração do Crescimento foi gerado dentro desse viés. Diversas obras de infraestrutura, como será visto mais adiante, são continuidade de programas do Avança Brasil de FHC, que tinha como objetivo central a inserção competitiva. O Programa de Aceleração de Crescimento, entretanto, buscou um equilíbrio entre esse imperativo do mercado e as velhas questões regionais presentes no território brasileiro. Assim, renascem as políticas intervencionistas no sentido de mitigar a desigualdade espacial inerentes ao desenvolvimento do capitalismo, sobretudo aquele que é considerado tardio. O Programa de Aceleração do Crescimento tinha como objetivo aplicar nos períodos de 2007 e 2010 500,3,9 bilhões em infraestruturas de transporte, recursos hídricos, habitação, saneamento e energia. Os investimentos eles seriam realizados principalmente por empresas estatais, 13,5% de recursos da União e 43% da iniciativa privada. Os investimentos evidenciaram a manutenção da política de transportes multimodais iniciada no governo de FHC e da política energética com ênfase na diversificação da matriz, estimulando novamente o pró-álcool e criando o programa de biodiesel, sem hesitar na conclusão de que a construção de hidrelétricas pode oferecer uma energia de custos baixos para um país que tem pressa em crescer, a despeito das questões ambientais consideradas secundárias. Os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento mais significativos são a Ferrovia Norte-Sul, o Arco Rodoviário Metropolitano, Angra 3, Hidrovia Tocantins-Araguaia, a Hidrelétrica de Belo Monte e a Hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau. Política externa na era Lula. As relações internacionais brasileiras elas evoluíram junto com o mercado global. As práticas comerciais, até o momento muito ligadas ao continente americano, assistiram ao fortalecimento de relações com novas potências emergentes, com destaque para a China, atualmente a maior parceira econômica. Assim, pode-se dizer que os novos rumos tomados pela economia brasileira estão ligados a fatores como novos arranjos que foram motivados pelo crescimento da importância das economias emergentes no mundo, ampliação dos investimentos norte-americanos na guerra contra o terror de George W. Bush, o crescimento de mercados fora das economias centrais, a ampliação dos valores de mercado das commodities e o incremento das relações sul a sul, aproximando-se os países subdesenvolvidos. Os últimos anos da era Lula foram marcados pelo robusto crescimento econômico e pela forte expansão no mercado interno e pelo fortalecimento do comércio internacional. Os fundamentos macroeconômicos do Brasil permitiram forte atração de investimentos produtivos nos últimos anos. Então, políticas robustas e expansão do crédito interno, sobretudo dos bancos públicos e do BNDES, associadas ao relativo controle inflacionário dos anos anteriores, ao aumento do salário mínimo nos últimos anos acima da inflação e ao bom desempenho da economia nos anos anteriores à crise de 2008, levaram o país a uma vertiginosa expansão do consumo interno, que por sua vez tornou-se um dos antídotos de enfrentamento da crise. O aumento do comércio Brasil-China também contribuiu para manter a balança comercial brasileira superavitária, que a China, com seu extraordinário crescimento econômico, tornou-se consumidora das commodities minerais e agropecuárias.
Mas há um preço a se pagar por essa vantagem, o qual não é baixo. O comércio internacional é uma via de mão dupla e, no caso, a China também deseja ampliar suas exportações para o Brasil. O problema é que os custos da China são bem mais baixos, a sua pauta de exportações é repleta de bens industrializados que o parque industrial brasileiro produz, representando uma concorrência à produção nacional. Somando-se a isso o problema de valorização do real, o resultado é que diversos fatores industriais no Brasil têm enfrentado desafios para competir com a economia chinesa. E a pauta de exportações brasileiras, que desde 1979 vinha se caracterizando pelo predomínio confortável das exportações de bens industrializados, no final de 2009 passou a apresentar uma situação inversa, com as commodities assumindo a liderança das exportações. Assim, o país vivencia, nos últimos anos, um processo de reprimarização das exportações, o que, segundo especialistas, não é positivo para uma economia como a brasileira, que levou décadas para se industrializar. O governo Dilma, em 2011, começou com a preocupação de conter os gastos públicos demasiadamente aumentados para assim combater a crise financeira externa. Os índices inflacionários se elevaram significativamente e o sistema de metas de inflação foi comprometido. Diante disso, o governo se viu no dilema entre o crescimento econômico e o controle do processo inflacionário. Seus fundamentos macroeconômicos não foram claros, resultando em um misto de políticas restritivas com políticas expansionistas, já que os gastos públicos aumentaram mais do que a expansão do PIB. O Programa de Aceleração do Crescimento iniciou sua segunda fase, com os novos projetos e com a promessa de concluir os demais iniciados no governo Lula. O programa de privatizações foi retomado timidamente, sobretudo no setor de transportes, e novos leilões de blocos de petróleo e de pré-sal foram realizados com o objetivo de atrair investimentos externos e continuar a agenda de modernização do país iniciada em 1990. Entretanto, o governo de Dilma entrou em crise, resultando em seu impeachment. Esse fato levou a um grande questionamento sobre as principais causas desse processo e de sua saída está relacionada a uma crise política ou econômica. É importante lembrar que o Brasil é um país democrático, marcado por uma pluralidade de forças políticas, representadas por diversos partidos. Então, o choque de posições ideológicas no país levou a uma crise política que foi agravada por escândalos ligados à corrupção em uma das principais estatais do país, por um contexto externo desfavorável. Esse contexto político afetou a crise ao criar um ambiente sem confiança para os investimentos que buscavam áreas mais seguras e atrativas ao capital, desacelerando o crescimento econômico. Além disso, oscilações dos setores produtivos e indicadores da situação financeira do país promoveram um desequilíbrio entre a produção e o consumo, fazendo os preços subirem e a inflação propiciar a crise. E é essa conjuntura, basicamente, que abalou o governo petista. Depois do crescimento notável, a política de estímulos e de alto consumo se estendeu demais e a economia brasileira não segurou. Além disso, a crise de 2008, que inicialmente não atingiu com força total o país, chegou mais forte a partir de meados de 2013. E isso exigiu uma política mais séria do governo, com programas de cortes de gastos e de aumento de impostos, levando a uma maior crítica de sua vigência. A partir desses fatos, diversos setores da sociedade se polarizaram em uma discussão acerca da legitimidade do impeachment da presidente e a ascensão ao vice Michel Temer. Durante seu governo e diante de uma base aliada forte a seu favor, Temer realizou reforma trabalhista, mudando significativamente algumas regras da CLT. Entretanto, registrou-se o aumento da taxa de desemprego, assim como o número de pessoas trabalhando em condições informais. O seu mandato foi marcado também pela redução da inflação e da taxa de juros, com o aumento do dólar em relação ao real. Em seu breve mandato, Temer
e enfrentou várias polêmicas e acusações envolvendo seu nome e assessores próximos. Ademais, foi um governo marcado por diversas medidas de austeridade, como a PEC do teto de gastos e os debates sobre a venda da Embraer à empresa estadunidense Boeing. Em 2018, Temer deixou o cargo presidencial com uma das menores taxas de aprovação já registradas, pouco menos de 10%, atingindo índices de aprovação na casa dos 5% durante seu mandato. Em 2018, a população brasileira vivenciou forte polarização política durante a disputa presidencial ao longo da campanha eleitoral. Episódios como a prisão do ex-presidente Lula e a crescente satisfação popular com os casos de corrupção política contribuíram para alavancar as intenções de voto e consequente eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Chegando ao poder por meio do impulso de movimentos conservadores e nacionalistas que almejam um alinhamento político e econômico com os países desenvolvidos, como os da União Europeia e principalmente com os Estados Unidos, esse novo governo realizou, logo nos primeiros meses, mudanças de cunho neoliberal e medidas de austeridade voltadas para reduzir os custos do Estado. Para cumprir as promessas da campanha, o presidente tem se empenhado juntamente com os seus ministros para aprovar a reforma da Previdência e mudanças tributárias. No campo econômico e geopolítico, houve a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, reunião entre os países dos BRICS e o crescente aumento do preço do dólar impulsionado pela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Nesse sentido, as práticas da atual gestão indicam como perspectivas futuras o empenho na redução dos gastos estatais, o incentivo aos setores privados por meio da desburocratização, a privatização de empresas estatais e a continuidade de medidas de austeridade. Bolsonaro, que possui grande apoio das bancas no Congresso, como a evangélica e a ruralista, tem tomado medidas favoráveis a esses grupos, com a flexibilização das leis ambientais. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até os próximos vídeos.